Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Hoje vão ouvir duas histórias, a da Catarina e a do Orlando. Apesar de não se conhecerem, têm algo em comum. Por breves minutos, ambos já estiveram mortos. O que vocês vão ouvir é a história de sobrevivência de duas pessoas que tiveram uma EQM, ou melhor dizendo, uma experiência quase morte. Ambos contam o que sofreram e o que sentiram nesta experiência que lhes mudou a vida. Informo também que os relatos podem ser um pouco gráficos e ferir algumas pessoas. Volto a falar com vocês no fim do episódio. Fiquem então a conhecer as histórias que mudaram vidas. Ora, ouçam. Olá, chamo-me Catarina. No dia 9 de setembro de 2011, tinha 17 anos, quando sofri um acidente de trator. Eu ia na parte do outro lado, quando a roda do meu lado se começou a ceder e eu comecei a cair para trás, então tudo caiu por cima de mim. Todo o carregamento que o trator levava, as dornas com as uvas, e eu caí e fiquei subterrada com todo o carregamento e eu pensei assim, ora bem, o que está a acontecer é mesmo muito grave e eu não vou conseguir sobreviver a isto. E pensei, bem, acho que chegou se calhar a minha hora, acho que este é o meu dia e está tudo bem. Até começo a sentir uma paz e não tinha preocupações, nem sentia dores e pensei, está mesmo tudo bem se tiver chegado a hora. Até começo a ouvir uma voz masculina. Eu não conseguia ver ninguém, simplesmente só ouvir essa voz, que me disse assim, Catarina, tens duas opções. Podes ficar, não vais mais sentir preocupações, nem dores, não precisas mais lutar, ou podes voltar. E eu aí pensei, eu estou bem aqui, eu não estou a sofrer, eu sinto mesmo bem. E ele aí diz-me, mas então antes precisas de ver isto, para ver como é que será a tua nova vida, digamos assim. E aí ele mostra-me como se fosse um filme, e eu entro mesmo para dentro desse filme e agora é como se eu estivesse mesmo a viver isto. E eu vou entrar dentro da minha casa, vou à cozinha e a minha mãe está sentada na cadeira, está debruçada, tem as mãos a tapar a cara e ela está a chorar. Eu vejo o sofrimento dela. E eu estou ao lado dela e digo assim, mãe, não chores que eu estou aqui. Só que a minha voz naquele momento não se fazia ouvir, era como se não houvesse som. E ela não me via e não me ouvia. E hoje também estava assim diferente, tinha um vestido longo, branco, brilhante, estava descalça, o meu cabelo era mesmo muito longo. Eu pensei, ela não me consegue ver. E nisto avançamos para outra parte desse que eu chamo filme e eu vejo todos os meus amigos assim a dançarem, a divertirem-se e eu penso, eu gostava de estar ali, eu gostava de estar a viver estes momentos e agora não estou mais. E aí cai-me a ficha de eu morri com 17 anos, eu não vou viver mais momentos nem partilhar com as pessoas de quem eu realmente amava. Eu não fiz nada no mundo. Eu morri assim numa morte que eu considero estúpida e eu não vou ter feito nada no mundo. Passado anos eu não vou ser relembrada e foi mais uma que morreu com 17 anos e eu
não, eu não quero isto, afinal eu quero voltar, afinal eu quero ter experiências, viver mais um bocado, fazer alguma coisa. E aí eu disse, se me derem uma oportunidade eu quero voltar, eu quero voltar. E então essa voz masculina aparece novamente e diz-me, ok, tu vais voltar, mas quando tirarem as coisas de cima, todo o carregamento, tu não vais sentir as pernas e tu não vais conseguir andar. Vais ter que te esforçar muito, vais ter que lutar muito e não vai ser fácil. E eu disse, tudo bem, eu aceito, eu esforço, eu vou lutar muito. Se assim fizeres, vais conseguir voltar a andar. Mas tens mesmo, vai ser uma luta e não vai ser fácil assim. Sim, eu só quero mesmo que me deem uma oportunidade. Eu desta vez vou fazer valer a pena e quero deixar a minha marca no mundo. E nisto, eu sinto-me mesmo a voltar numa respiração. É como quando estamos a andar debaixo d'água, ali a nadar tanto tempo e depois chegamos cá acima e temos assim o fôlego. Eu senti mesmo isso, e aí já sinto as uvas na minha cara, está tudo escuro ainda, porque ainda não me tinham tirado o carregamento de cima. Então, enquanto eu vivia aquele momento, para mim, era como se tivesse, eu já estou aqui há muito tempo, mas eu acho que foram mesmo segundos. E então eu lembro-me de dizer, tirem-me daqui, mas ninguém me conseguia ouvir, e quando tiraram tudo de cima, eu perdi a visão por mais segundos. E pensei, está tudo bem, daqui a nada vai voltar, está tudo bem, não te preocupes, era o que eu pensava. A visão voltou e eu reparo que não consigo mexer as pernas. Conseguia mexer o meu pé direito, mas eu perdi logo a sensibilidade. Eu pensava, está tudo bem, eu já sabia, está tudo certo. Os bombeiros chegaram, eu consegui dizer, olha, não mexo as pernas, consigo mexer o pé direito, não sinto, estou com dificuldades em respirar, provavelmente fraturei uma costela porque estava-me a doer muito. E eles assim, ok, tiraram, veio o INEM. O INEM aí já se apercebe que eu devia estar com hemorragias internas porque a minha barriga estava enorme. E a partir daí seguimos para o hospital de Vila Real. No hospital é um caos, é uma equipa mesmo, tudo à nossa volta, corta roupa, põe catéter, tira para outro plano, vamos fazer exames, é tudo mesmo muito, muito rápido. Eu começo-me a sentir assustada, porque eu olho e não está ali nenhuma cara que eu conheço, eu estou completamente sozinha, eu não sei ao certo o que é que me estão a fazer, estão-me a tirar a roupa, a cortar. Eu também não tinha noção da gravidade, porque para mim era, está tudo bem, está tudo tranquilo, se calhar logo à noite já vou embora. E eu não tinha mesmo noção da gravidade. Então, eu assim, não é preciso tanta coisa, porque é que eles estão tão aflitos? E via mesmo o medo, o stress também na cara deles, e eu só pensava, calma. Então aparece-me um enfermeiro de óculos, assim redondinhos, com um pouquinho de cabelo, assim muito moreno, e ele olha para mim, nossos olhares cruzam, e eu sinto um olhar tão doce que me trazia tanta paz, tanta calma. Depois ele vinha para o meu lado direito, eu não conseguia ver, mas sentia que ele me estava a mexer na mão, abanava assim ligeiramente a cabeça, e era como se me dissesse, está tudo bem, não te preocupes. Eu respondia para dentro, eu sei. E então, mais à frente, outra vez, começava-me a sentir novamente, estou a ficar com medo, estou-me a sentir novamente sozinha. E depois eu sentia muita sede, não podia beber água, as pernas faziam muitos choques, tanto tinha frio como calor, que era normal por causa do trauma, porque depois vinha saber que eu tinha fraturado completamente a coluna, não completamente, mas do meio, na zona da lombar, e então daí eu estar a sentir os choques porque tinha a ver com a parte da medula. E eu assim, fogo. Então lá aparecia novamente ele,
E voltava a sorrir, a mexer na minha mão. Achava eu que estava a mexer na minha mão, porque nunca cheguei mesmo a visualizar. E aquele olhar para mim, a dizer, está tudo bem, não te preocupes. Eu respondia, eu sei, eu sei. E aquilo marcou-me porque eu consigo ainda visualizar mais ou menos a cara dele e a expressão dele. E dos outros médicos e enfermeiros eu não consigo mesmo ter uma recordação deles. Apesar que foi toda a gente muito querida, muito simpática comigo. E os meus pais não são de Vila Real e receberam a notícia, assim, por uma chamada. Só que eles não sabiam ainda ao certo o que é que se passava, só sabiam que precisavam de ir para Vila Real porque eu tinha-me magoado, mas não disseram ao certo a gravidade. O meu pai, eu não sabia o que é que tinha acontecido antes de o ver, mas o meu pai entrou assim no hospital onde eu estava e ele assim, Catarina, tem calma, está tudo bem. E eu assim, eu sei. E eu assim, e a mãe? Ela assim, a mãe está em Felgueiras, está com os teus tios, não te preocupes, está tudo bem. Eu disse assim, olha, diz-lhe que está tudo bem, para ela não bater mal, porque não há necessidade, está tudo bem. E eu, nesse momento, olhei para ele e disse-lhe assim, pai, ser forte, eu também sou. Mas eu ainda não sabia da gravidade nada, eu ainda estava muito... Mas eu senti necessidade de lhe dizer isso, e ele ali forte, porque, pelos vistos antes, a médica contou-lhe qual é que era a minha situação, e disse-lhe que neste momento eu estava a correr mesmo perigo de vida. Porque eu fiz hemorragias em todos os órgãos, eu tinha o meu rim a sangrar, eu tinha o fígado, eu tinha o baço, tinha a coluna fraturada, tinha vértebras esmagadas. Eles não sabiam o que haviam de fazer, o que é que operavam primeiro, o que é que não operavam. Já estavam a ponderar num transplante de fígado, se eu ia para o São João, se não ia. E disseram, a sua filha neste momento corre mesmo perigo de vida e não sabemos quanto tempo é que ela tem. E agora vai vê-la. O meu pai tinha ido com uma amiga minha, mas ela não sabia. Ela entrou primeiro, viu-me, foi avisada que não podia tocar, não podia chorar, não podia demonstrar qualquer sentimento assim mais pesado, que era para eu não ficar assim em estado de alarmada ou nervosa. E então meu pai chegou, viu, não demonstrou assim emoções, sabia assim que ele estava nervoso pelo jeito dele gesticular as mãos, então eu só lhe disse isso, e ele, sim, não te preocupes. E depois eles disseram assim, olha Catarina, vais para o São João, vais de helicóptero. Eu só pensei assim, o quê? Eu acabei de ter um acidente terrestre, agora vou ter um acidente aéreo. Não, eu não quero ir de helicóptero. Eu não sei porque é que eu pensei isso se fosse hoje, ter andado no helicóptero do INEM, porque não, vamos lá. Não, eu fiquei mesmo em pânico. Eu, não, queria de ambulância, vamos de ambulância para o Porto. Não, mas é mais rápido irmos de helicóptero. Não, eu aguento, confiem que eu aguentei. Eu aguento até chegarmos ao Porto. E a viagem foi assim, longa, e não dava para adormecer, porque eu tinha muita morfina. Estavam várias coisas a acontecer com o meu corpo. Eu sabia que não queria falar, que eu disse, não consigo falar. Então eu ficava ali nos meus pensamentos a pensar, ora bem, depois logo à noite já vou para casa, já vou dormir, porque eu estou extremamente cansada, tenho muita sede e não me dão água, então logo à noite já vou para casa. Não, inocente. No São João, aí eu já não consegui mais ver o tal enfermeiro, e eu pensei, claro, ele é de Vila Real, eu já estou no Porto. E aí então eu lembro que já estava a sentir algumas dores e que estava cansada, e só me disseram assim, olha Catarina, vais ser operada. Eu pensei, finalmente, eu nem sabia o quê. Finalmente dei uma anestesia geral que é para eu dormir. E assim foi. Depois elas acordaram-me
e eu tinha dificuldade em abrir os olhos, era como se eles estivessem muito inchados, e só me disseram assim: Catarina, a tua mãe está aqui. E eu, está, eu não a conseguia ver, então eu estiquei a mão para trás e sabia que quem me segurasse a mão que era ela. Então ela segura-me a mão, e a única coisa, assim, mais uma vez que eu consigo dizer, e não sei o porquê ter essa frase: mãe, ser forte que eu também sou. E depois lá fui transferida para os cuidados intensivos. Eu fui operada à coluna, eles optaram por ser a coluna, avisaram os meus pais que seria para me salvar a vida e que provavelmente eu não voltaria a andar porque a lesão era mesmo muito grave. Eu não soube disto logo, não é? Então só nos cuidados intensivos, porque aí já perdi mesmo completamente a sensibilidade nas pernas e já não sentia choques nem nada, perdi completamente. E eu dizia assim aos médicos: não se preocupem, eu vou voltar a andar. E eu sempre tive a certeza, porque antes eu tinha sido avisada, eu nunca questionei. Eu não sabia quem era a voz, onde é que tinha estado, se tinha alucinado, se não tinha, mas eu confiei mesmo naquela voz, eu assim: não, eu sei, eu já tinha sido avisada, eu sei que vou voltar a andar. E eu dizia assim: não se preocupem, eu vou, que as minhas pernas não me vão deixar ficar mal. As pessoas sempre, os enfermeiros, os auxiliares, os médicos, sempre me viram assim, muito positiva, mas eles diziam que ainda continuava, mesmo estando em cuidados intensivos, ainda continuava a correr perigo de vida por causa de todas as hemorragias, porque eles não podiam abrir, porque era muito sangue. Então as hemorragias também são muito perigosas, principalmente ter um rim a sangrar. Eu sempre tranquila por dentro, e eles preocupados, e eu, sim. Eu sempre confiei. Até nessa altura ainda não conseguia falar muito com a minha mãe, porque o meu pulmão também tinha colapsado, então eu tinha muitas dificuldades em respirar, então não dava assim para falar, e tinha muita medicação e morfina. Então depois, quando sou transferida, que já quando posso sair dos cuidados intensivos, que as coisas começam a melhorar, aí já começo a conversar com a minha mãe e disse-lhe assim: sabes, havia um enfermeiro muito querido em Vila Real, que eu sentia mesmo acolhida. E ela dizia: depois então um dia vamos lá e agradece, porque eu queria-lhe muito agradecer a todos eles, mas principalmente a ele de me ter acolhido assim, de maneira tão calorosa e docinha. E então depois eu conto-lhe assim: sabes, olha, eu passei por isto. E ela foi. Não sei se ela nesse momento achou que eu podia ter alucinado, ou se realmente pensou: ok, isto é estranho. O que é certo é que eu consegui sim voltar a recuperar o meu andar, consegui devagarinho recuperar os meus movimentos das pernas, e eu dizia lá: eu disse-vos que eu conseguia. O meu andar não ficou 100%, mas dentro da gravidade da situação, é o que os médicos dizem, foi o melhor que nós conseguimos. Há certas coisas que tenho que fazer de maneira adaptada, mas também está tudo bem. Também perdi o meu rim direito, porque ele já estava a sangrar e já não dava para fazer nada. Consegui recuperar das outras lesões. Ainda assim fiquei com sequelas, vão ser para o resto da vida. O que eu digo é: as pessoas dizem a vida é um hoje, a vida não é um amanhã, é um hoje, algo assim parecido. Eu digo: a vida não é um hoje, não é um amanhã, a vida é o nosso próximo segundo, porque a minha vida mudou em 9 segundos. E o 9 tem outra história, que talvez fique para um próximo episódio, também tem tudo a ver com esta parte da jornada. E se eu não tivesse passado pelo acidente, talvez não tivesse evoluído tanto ou tão rápido, de ver a vida com outra beleza. Eu não romantizo de
que porreiro passarmos por acidentes para vermos a vida de outra maneira. Não, mas quando nos acontece um trauma, das duas uma, ou vamos ser vítimas dele, ou vamos pegar nos limões e fazer uma limonada de cicinha. E foi isso que eu fiz. Eu sabia que mais para baixo eu não queria estar, eu não conseguia andar, então foi, quais são as opções que tenho, o que é que podemos fazer, vamos fazer. Claro que nisto tudo há um processo, porque eu tenho 17 anos e eu não tinha ferramentas de maturidade psicológicas. O acidente aconteceu, no dia a seguir eu já não conseguia andar, eu não tinha ideia da quantidade de coisas que eu deixei de conseguir fazer, porque nós não nos apercebermos, não é? Ao longo do dia, de eu consigo correr, eu consigo ter liberdade de movimentos, agora eu não tenho. Então é tudo uma adaptação. Mas o acidente mostrou-me um lado meu que eu não conhecia. Sou uma pessoa extremamente forte, com um lado empático enorme, e eu sinto muito também a dor dos outros e compreendo, mas também sinto o amor incondicional. Eu aprendi. Não aprendi logo, isto é tudo um processo. Eu neste momento tenho 29 anos, isto já foi há 12, mas é tudo um processo e nós achamos, já foi há tanto tempo. Não, é um processo, é uma jornada em que aprendemos a olhar para nós de outra maneira, com mais amor principalmente porque é difícil depois de vermos o nosso corpo já está diferente, estamos com cicatrizes, estamos com sequelas, como é que a sociedade nos passa a ver? E então eu começo a aprender sobre isso e eu conecto-me imenso ao meu lado espiritual, porque, passado anos, volto a pensar no tal enfermeiro e eu pensei, é muito estranho ele ser enfermeiro, no meio do caos, ele estar ali paradinho, a olhar para mim, a sorrir, e ele não falava e eu quase que ouvia na minha cabeça de, está tudo bem. E aí eu penso e comento com a minha mãe, olha, se calhar ele não é um enfermeiro, se calhar talvez fosse um guia ou um mestre, não sei, talvez. Nunca mais o vi, assim, mas é das recordações assim, mais bonitas que tenho, porque eu estava realmente assustada e ele conseguiu trazer-me paz no meio do caos. E simplesmente é um processo que eu admiro, que há dias que também me vou muito abaixo e que está tudo bem e que depois voltamos e eu acho que é tudo um aprendizado e acho que podemos pegar no trauma e transformá-lo em algo positivo, não ser uma carga tão negativa. Do que é que podemos aprender com isto? Onde é que chegamos? Eu não sei como é que seria a minha vida se não tivesse o acidente, mas estou contente por olhar para trás e ver. Cheguei até aqui. Chamo-me Orlando Rebelo e venho aqui contar um pouco das minhas experiências que se chamam EQMs, experiências de quase morte, que eu vivenciei de uma forma muito especial recentemente, numa ablação cardíaca que fiz no Hospital Santa Marta, em Lisboa. Mas vou voltar atrás, até para enquadrar melhor a história e aquilo que vou contar. Eu vivi a minha infância, a minha juventude em África, em Moçambique. Meus pais eram professores e fiz lá, portanto, um ensino de liceu, no liceu, e começa exatamente por aí. Há uma festa de fim de ano do sétimo ano, os antigos sétimo anos do liceu, e eu, com um grupo de amigos, bebíamos um bocadinho a mais, exageradamente a mais, e já à tarde, 2 da manhã, depois do baile do fim de ano, assim, de curso, viemos para um mirador que havia junto à Baía de Maputo, que antigamente se chamava Lourenço Marques, e eu, de repente, estando com os meus amigos nesse mirador, já estávamos um bocadinho tocados, eu de repente senti-me mal.
Sinto-me muito enjoado, vomitei, provavelmente porque a bebida me fez mal, e desmaiei, quer dizer, caí para o lado. E no momento em que desmaiei, eu vi-me fora do corpo, ou seja, como num clicar de dedos, eu estava a ver-me de cima, isto era de noite, devia ser para aí 2 da manhã, 3 da manhã, eu estava-me a ver caído no chão desse mirador e os meus amigos a correrem para mim e eu de cima a ver toda esta cena. Eles a correrem e a abanarem-me e a tentarem-me reanimar. Eu assistia tudo isto de fora e perguntava a mim mesmo o que é que isto é. Olha, eu estou ali a ver o meu corpo em baixo, os meus amigos estão-me a tentar reanimar, mas eu estou aqui. Eu, daquela vez, era apenas o eu que não via corpo, não via absolutamente nada, ou seja, é como se eu visse em 360 graus, a toda a volta, via a Baía do Espírito Santo, via a cidade atrás, via os meus amigos ali embaixo, mas olhava para mim e não tinha corpo, mas tinha a consciência que era eu. Eles, entretanto, reanimaram-me, fizeram uma massagem cardíaca e, ao reanimarem-me, eu voltei ao corpo, instantaneamente. Eu mal acordei, nem contei aos meus amigos e disse que coisa estranha que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos nessa altura. E nunca mais esta história eu contei a ninguém, nem à minha namorada, que é atualmente a minha mulher, já namorávamos no liceu. Só lhe contei e já tínhamos filhos, portanto, muitos anos já aqui em Portugal. E já digo porquê. Entretanto, a vida correu, nós acabamos por nos casar ainda em Moçambique, em 76 viemos para Portugal, fiz a minha vida normal, nunca nada de preocupações espirituais, especialmente, nem nada de religiosidades. Eu era católico porque me batizaram, mas nunca fui praticante. Portanto, não tenho aqui sequer um problema destes conceitos religiosos comigo, nada disso. Portanto, levei uma vida absolutamente normal e voltamos para Portugal, onde eu trabalhei, onde fiz a minha vida, a minha mulher também, tivemos os nossos filhos, e então estamos agora a voltar há 2 anos atrás. Eu, há 2 anos atrás, tenho os meus primeiros episódios de fibrilação auricular, que é a chamada arritmia cardíaca, que é uma coisa muito violenta, porque é como se nós, de repente, o nosso coração começasse aos saltos dentro do peito, parece que anda um cavalo cá dentro aos saltos, e com a possibilidade de podermos também desmaiar. Eu tive, no espaço de 1 ano, tive 3 grandes episódios. O último dos quais fui desfibrilhado no Hospital Beatriz Ângela, aqui em Loures, e portanto eles acharam que eu ia ter mais episódios e que isso era grave e eu tinha que ser tratado. O tratamento chama-se ablação cardíaca. É como se fosse um cateterismo, igual ao cateterismo. Eles vão ao coração e vão queimar no aurículo esquerdo, vão queimar a base das veias pulmonares, que é onde passam as terminações nervosas que fazem com que o coração se descontrole. E eles, ao queimarem essas terminações nervosas, com um catéter, fazem com que a gente deixe de ter arritmia, as fibrilações auriculares, que é como tecnicamente os médicos chamam. Olha bem, eu fiz isso há 2 anos, praticamente, no Hospital Santa Marta. Estava acordado, fizeram a entrada pelo catéter pela varilha da minha perna, eu falava com o médico, na sala de hemodinâmica, as enfermeiras à minha volta, os 2 médicos, eu via o ecrã à frente onde eles estavam a ver, portanto, porque estamos sempre sobre radiação, eles estão a ver para onde se atua o catéter, vai lá, o que eles fazem, como queimam, como não queimam e tal, e eu não sentia nada. De repente, eu comecei a sentir um desconforto. E disse ao médico, olha, estou a sentir, parece um peso no peito. Ele disse, é porque nós estamos aqui com isto muito ligado, isto depois, aquilo é um balãozinho de gelo na ponta do catéter que queima, não é quente, não é o não é com gelo, é com um balãozinho de gelo que está a menos 50 graus, ao encostar nas veias, queima ali os nervos. Ele disse, estamos com isto ligado há muito tempo, vamos acalmar e tal. Entretanto, eles já tinham feito o tratamento de 3 veias, faltava a última veia. Na última veia, ele teve dificuldade em entrar na última veia, para entrar, para queimar. E então disse, olha, não estamos a conseguir e tal, vou tirar o catéter, vou meter um outro e tal. E eu percebi que era um catéter diferente, que é para ver se abria um bocadinho a veia,
para depois entrar lá o outro. E ele, ao fazer provavelmente esses movimentos, deve ter furado uma das minhas veiazinhas, que está encostado ali à veia principal, e fez um derrame para fora do coração, ou seja, rompeu. E então eu tive uma dor como se um caminhão me tivesse caído no peito. E é quando eu tenho a paragem cardíaca, ou seja, eu senti que naquele momento tive a paragem cardíaca. E instantaneamente, é que vai começar o meu processo de saída do corpo. Mas já agora eu conto, eles realmente furaram o meu coração, o sangue sai para fora, eles começam num procedimento de me salvar, que é, vem logo o anestesista para me meter a heparina, porque já sabem que eu vou ficar parado, morto, muito tempo, portanto a heparina, mais colocar-me em coma, induzido, porque vão ter que meter tubos no peito para me aspirar o sangue, e ao mesmo tempo vão já começar a meter sangue também, mandam vir sangue para começar a meter, no fundo, enquanto não conseguissem fechar o buraquinho lá do coração. Porque enquanto tiver o buraquinho lá no coração a verter, não há como eles me porem a funcionar. Portanto, eles vão ter que tirar aquele catéter, meter um catéter de cauterização, ir lá para fechar o buraquinho e tal. E só quando garantidamente já não há saída de sangue do coração e aspiram-me através do peito o sangue que sai para a caixa torácica e que não deixa depois respirar, nem, não há possibilidade, não é? Só depois deste procedimento todo é que me dão provavelmente a injeção de adrenalina no coração para que o coração volte a começar a funcionar novamente. Isto decorre em muitos minutos, não é? E eu estou morto. Portanto, agora então, voltemos ao momento em que eu tenho a paragem cardíaca. Eu, nesse momento, instantaneamente, saio outra vez do meu corpo. E vejo-me em cima da sala da hemodinâmica. Ou seja, lá no cimo do teto, em que vejo as máquinas, portanto, aquela máquina da iluminação, a máquina da radiação, que é uma espécie de uma coisa assim circular por cima de nós, vejo por cima, vejo os médicos aflitos a tirarem os catéteres, a meter os catéteres, a falarem uns com os outros, a correrem, vai a anestesista, vêm as enfermeiras, todos aqueles procedimentos que me estão a fazer em mim, eu estou a assistir do lado de fora do meu corpo. E eu digo, eu estou aqui a ver tudo de cima, mas o que é que eles estão ali a fazer no meu corpo? Se eu estou vivo. Se eu estou vivo, para que eles estão preocupados com o meu corpo? Eu estou aqui. Mas, entretanto, eu não consigo falar com eles. Mas sei que eles estão a falar, estou a ouvir. E estou a ver tudo o que está a passar. E, ao mesmo tempo, até sei o que estão a pensar. Eu vi ali aos pensamentos deles. Sabia que estavam a pensar. Coisas muito técnicas, obviamente, não é? Coisas muito técnicas. De coisas que tinham a ver com os procedimentos para me salvarem. Mas eu sabia tudo o que eles estavam a falar, a pensar, e eu via todo aquele movimento na sala. Inclusive havia uma sala ao lado, que eu nem sequer me percebi que essa sala existia, tinha um vidro, que é onde estavam dois médicos sentados nos computadores a controlarem, em termos de contrastes, o coração, para saber se aquilo já estava queimado ou não estava queimado, já estava tratado ou não estava tratado, iam dando informações. Existia essa sala que eu nem sabia que existia. Mas eu lá de cima, fora do corpo, espiritualmente, eu via-os nessa sala também. E vi uma médica, que depois identificaram o nome dela, e vi a médica a ter um pensamento diferente dos outros médicos. Mais humano. Mais que tinha a ver mais comigo, mais preocupada comigo. Olha, coitado, ainda é novo, aquelas coisas assim, se calhar não vai sobreviver, e porquê? Mas porquê que nos acontece isto mais uma vez aqui no hospital? Há muito tempo que não acontecia. Eu guardei aquilo comigo. Bom, passado um pouco tempo, aí começa a não valer para nada, ou seja, eu não tenho mais noção do tempo, eu não tenho mais dor, eu só tenho uma sensação de estar num conforto incrível. Eu tenho a minha consciência expandida 1000 vezes. Eu tenho os meus sentidos todos expandidos, a visão, tudo expandido. E estou nesta situação quando de repente passo, como se fosse um portal, digamos, para uma espécie de uma sala, que não é uma sala, um ambiente escuro, mas que não mete medo, é confortante. Parece que estamos no útero da nossa mãe. É um conforto e um amor inexplicável. Sinto-me ali. E digo, mas isto é muito confortante estar aqui. Mas está tudo escuro, não vejo nada. E quando digo não vejo nada, de repente começo a ver uma luz pequenina lá em cima. Eu olho e ela
que vai se aproximando. E é uma luz fortíssima. É uma luz que, ao aproximar-se, é tão forte, mal comparado como se a gente tivesse olhado para o sol, mas muito mais, mas que não nos queima os olhos, ou ali não há olhos, né? Não nos faz mal, antes pelo contrário. É uma luz que só nos dá sentimentos de amor e de calma. Portanto, no fundo, é a energia do Criador. Eu chamo-lhe assim. Que se aproxima. Certo? E nesse momento em que eu começo, parece que estou a levitar e começo a ir, parece que tenho dos meus lados umas entidades que me levam. Mas é uma coisa engraçada, não temos a preocupação de olhar para o lado, dizer, deixa-me cá ver a cara de quem está aqui ao meu lado. Não, é normal. É como se tudo aquilo fosse normal, como se eu estivesse a voltar a casa. É como se eu estivesse a voltar a casa. Eu disse, pronto, eu vou voltar a casa, eu estou a me sentir bem, eu estou a voltar. Eu tive a noção exata de que estava a voltar a casa, de que aquilo que é um estado em que eu já tinha estado, que não era estranho. E nesse momento, quando olho novamente para mim, eu já tenho a noção de que, de uma forma muito subtil, eu tenho um corpo etéreo, ou seja, tenho transparente, mas tenho. É como se estivesse envolvido em luz. E quando estou a ter esse sentimento de aproximação cada vez maior, eu tenho a consciência exata de que estou a passar para a outra dimensão, na sua totalidade, e estou a dizer isto porque depois, mais tarde, eu já venho a explicar, porque vi outros relatos e sei que depois ainda podemos ir muito para lá. Eu não fui muito para lá mais. Porquê? Porque deve ter sido um momento em que me reanimaram, em que me voltaram a funcionar. Mas eu tive a noção de que me empurraram para trás, ou seja, eu tive a noção de que naquele momento houve uma espécie de um empurrão, mas não tive a noção da entrada no corpo porque eu estava em coma induzido. E assim fiquei durante 2 dias. Portanto, há ali um momento em que isto para, mas que eu só tenho consciência disto, 2 dias depois, quando acordo do coma. E quando eu acordo do coma, estou entubado, estou todo ligado, obviamente, e digo, quando olho para o meu corpo, eu vejo tubos, vejo que estou mãos atadas, para não deitar as mãos à tubagem, não é? O oxigênio e ao tubo, etc. E a enfermeira está à minha frente. E eu quero dizer à enfermeira, a primeira coisa que me ocorre é contar tudo aquilo que eu tinha acabado de assistir. Nem queria saber de mais nada, eu nem queria perguntar, ok, eu sei que parece que correu mal, eu estou aqui, já vi que estou em cuidados intensivos, mas não é isso que me estava a preocupar. Nem é preocupação, eu queria dialogar, eu queria dizer, olha, eu vi uma coisa fantástica, só quero contar. Mas estou atado, e estou entubado, eu não consigo falar. Então ela olha para mim, vê-me com os olhos arregalados e diz, mas Sr. Orlando, o senhor quer me dizer qualquer coisa? Eu já viu que está numa UCI, a ablação não correu muito bem, mas não houve problema, o Sr. Orlando vai recuperar, estamos a cuidar de si, tenha calma. E eu só queria dizer que estava calmo. Mas está a querer dizer-me qualquer coisa. E eu com o dedo, porque a mão estava atada na cama, eu apontava com o dedo indicador para cima, para o teto, cima. E olhava para o meu dedo e ela percebeu que eu estava a dar-lhe uma indicação. E ela disse uma coisa fantástica. Diz, quer-me dizer que saiu do corpo, que esteve fora do corpo. E eu abanava, diga-me com a cabeça, eu abanava a cabeça. Sr. Orlando, nós temos muitos relatos aqui, é conhecido, temos relatos no hospital de pessoas que tiveram paragens cardíacas e que depois contaram que estiveram fora do corpo. Portanto, não se preocupe, com nós logo, ou amanhã, quando desentubarmos e tal, eu até chamo depois uma colega minha mais velha, que se chama Susana, acho que é a enfermeira Susana, assim, que já está há muitos anos no Santa Marta. Eu chamo-a, que ela tem mais historial sobre isto e fala consigo e tal. E assim foi. Eu não sei se foi já nessa noite, se foi na manhã seguinte, eu desentubaram e eu tenho a possibilidade de contar. Está essa mesma enfermeira que esteve comigo quando acordar, está essa enfermeira, a Susana, a quem eu conto como tinha acabado de, tal e qual como estou a contar aqui, tinha acabado de ver e de passar. E ela diz-me, olha, Sr. Orlando, nós ainda ontem, o Sr. Orlando estava ainda em estado de coma, induzido, entrou aqui uma doente, uma senhora já de alguma idade,
vindo de fora. Nós tivemos que a reanimar aqui por duas vezes, e ela depois ficou estável, e passado uma hora ou coisa assim, chamou-nos e disse: eu queria contar uma coisa, mas eu nem sei como é que é de contar, é que eu saí do meu corpo e, veja bem, depois fui para o céu e estive lá numa coisa fantástica, num sítio com muita luz e com flores, e aquilo é uma coisa lindíssima, e estive com a minha filha que morreu há 10 anos atrás. Pronto, aí foi logo o primeiro embaque que eu tive, assim, pronto, foi como quem diz, pronto, isto vem confirmar que eu realmente estive lá, estive a um passo de estar no Heaven, no céu, não é? E que isso existe, porque não há como. E pronto, e ela depois contou-me outros relatos mais, 2 ou 3, e eu fiquei, que nem queria acreditar. Eu recuperei depois muito rapidamente. Os médicos estavam espantados com a minha recuperação. Achavam que não é normal aquilo que eu estava a recuperar. O meu coração fechou muito rápido, deixei de sangrar, porque se não deixasse sangrar teria que ser aberto e teria que ser operado. Não foi preciso. Eu fiquei com a hemoglobina a 4, que não dá quase para viver. E eu, passado uma semana, ou 2 semanas, eu já tinha a hemoglobina aí a 10 ou 12. Portanto, é uma coisa que os médicos nem queriam perceber, como é que eu, tendo feito 4 litros de sangue de transfusão, eu consegui recuperar tão rapidamente. Eu acho que foi porque tive ajuda do lado de lá. Tive ajuda das entidades espirituais. Pronto, isto é o meu evento no Hospital de Santa Marta. É evidente que quando eu venho para casa, eu conto à minha mulher, conto aos meus filhos, porque pensei, se eu vou começar a contar isto a mais amigos, eles vão achar que não bato bem na cabeça, mas eu agora vou querer saber os outros relatos de outras pessoas. Já sei que já houve no hospital, portanto deve haver mais. E então fui para a internet procurar. E então, em experiências de quase morte, EQM, é assim a designação fácil de pôr no YouTube. No YouTube temos, nas EQMs, ou nas experiências de quase morte, relatos impressionantes, desde em inglês, em brasileiro, principalmente os brasileiros são muito coisas disto. Nós somos um bocadinho mais recatados, temos mais dificuldade em fazer este tipo de gravações e de mostrar, mas os brasileiros têm uma infinidade de relatos fantásticos, têm sites muito especiais sobre este assunto, e eu tive a oportunidade de ver casos muito idênticos ao meu e outros muitíssimo mais para lá, pessoas que tiveram EQMs ainda mais profundas, passaram o véu, ou seja, passaram com experiências positivas para o lado do Heaven, onde viram as tais grama que pisaram, que é uma espécie de erva que falava com os seus pés, que as flores falavam com eles, que eram de cores e de tamanhos que nunca tinham visto na vida, que as árvores falavam, que as árvores tinham vida, não é? No fundo, que os animais e os pássaros, que tudo parecia que tinha uma vida diferente, que as entidades familiares vinham ter com eles, os pais já falecidos, os avós. Ou seja, o que eu entendi rapidamente é que a Terra é uma má cópia, é uma cópia má, ou mal, não digo má, eu não digo que é má, nós temos que fazer a nossa experiência terrena, mas tudo isto, as árvores, as nossas plantas, são uma cópia, e nós próprios somos uma cópia do fantástico que existe na outra dimensão. Ok? Todo o universo, todo o material do universo, no fundo, é uma cópia das outras dimensões digamos, mais fabulosas, mais fantásticas, mais quânticas, chamemos-lhe o que nós quisermos. É difícil de nós termos palavras para explicar isto, não é? Pronto, espiritualmente, do Criador, daquilo que o Criador lá está, e depois criou e quer que a gente realmente venha a ter experiências aqui de vida. Provavelmente porque do outro lado, pelo que eu sinto, é que é tudo muito bom. É tudo muito bom. Também pode ser tudo um pouco mau. Depende da consciência e daquilo que nós levamos e somos nas experiências terrenas que estamos a ter. Ou noutros planetas, ou noutras galáxias, ou onde quer que seja, com seres parecidos, enfim. Eu cheguei a este ponto. Ou seja, eu, depois da minha própria experiência, de ter lido muito, ouvido muitas experiências, e há aqui agora um ponto que é importante. Há um momento em que eu digo, bom, existe um Criador.
eu já sei que existe vida para lá desta nossa carne, desta nossa matéria, existe espírito, existe energia. Eu queria ainda ir mais longe. E o que é que eu fiz? Então eu disse à minha filha, olha, que é psicóloga, enfim, disse, olha, filha, eu gostava de estar com um médico. Um médio, para mim é importante eu estar com um médio. Eu vi na internet o Matt Fraser, que é um médio americano, vi a Teresa Caputo, vi as evidências. E, portanto, eu sabia que aquilo, cada uma daquelas coisas eram evidências. Não havia como o médio saber, não podia. Quando um médio diz a uma neta que está ali em online, quando no caso do Matt Fraser, e podíamos agora depois falar também aqui do Bruno, mas pronto, mas nós estamos a falar do Matt Fraser, a dizer, eu estou aqui no não sei onde, o Matt Fraser está em Nova York, e o Matt Fraser diz-lhe de repente, olhem, eu acabei de ver que há bocado, antes de ligar para mim, as rosas da jarra que tinha aí ao seu lado caíram todas no chão, que já estavam murchas, e que a menina disse assim, olha as rosas que eu pus ali para a minha avó, que estão caídas no chão. Mas eu agora vou daqui um bocadinho ligar para o médio, não vou dizer nada, mas vamos ver o que é que está. E mal ela comunicou com o médio, a primeira coisa que o Matt Fraser lhe falou foi, olha, sabe o que eu acabei de ver? Há um bocadinho, caíram as rosas que a menina tal pôs aí em memória da sua avó. Portanto, isto é um exemplo de que é um facto. É um facto. O médio nunca poderia ter sabido que havia algumas rosas, que as rosas tinham caído. Isto é um exemplo de todos os outros exemplos. E eu acabei por ter essa experiência real com o Bruno Monteiro. Estive com o Bruno depois, numa sessão com o Bruno, e em que, obviamente, depois tive a oportunidade de me confrontar com a realidade, que é a comunicação com meus pais, com a minha avó, e com factos, quando eu era bebé, pequenino, um deles muito engraçado, aquela é uma história dos botões de punho, esta história de uns botões de punho que eu engoli quando tinha 10 anos de idade, quer dizer, não havia como, não havia como. Portanto, a EQM, com a nossa saída do corpo, aquilo que nós vemos, o que temos passado para a dimensão espiritual e a comunicação mediúnica, são as duas coisas que me provaram, sem qualquer reserva, a não ser que uma pessoa fosse insana, que nós vivemos para lá, que estamos do lado lá, que estão lá os nossos pais, os nossos avós já falecidos, o meu irmão, etc. E que está aquela imensidão de gente que nos pertenceu à nossa família, que aquilo é interminável, não é? E que nós, obviamente, conhecemos quando estamos do lado lá. Eu que nunca fui religioso, eu que nunca fui, digamos, espiritual, mas fui sempre uma pessoa que procurou interessar-se assim por coisas que tivessem explicação concreta. Neste momento tornei-me uma pessoa, obviamente, muito espiritual, não é? Não religiosa, mas espiritual. A religião, se cada um tiver a sua religião, ótimo. Se isso contribuir para a sua felicidade e para o seu bem-estar, moral, etc., fantástico. Mas se não tiver religião, o que importa, e foi isso que eu tive essa noção, e que toda a gente relata nas EQMs e quem esteve do outro lado, é a nossa consciência. É aquilo que nós levamos para lá, connosco, é o nosso ego, a nossa consciência. É o que fizemos de bem. E também o que fizemos de mal, porque nos é dado a conhecer o que fizemos de mal. Mas não é julgamento. Nós próprios é que vemos isso lá na revisão de vida. Olha, fizeste isto, não devias ter feito. Olha, eu na aula, tratei mal aquele meu colega, a dar-lhe chutes, a tratá-lo mal. Eu vou sentir a dor dele. Não é eu. Eu sinto a dor dele, ok? E as coisas boas, o nascimento dos nossos filhos, quando nos apaixonamos, quando tivemos o nosso nascimento, isso são as coisas, o que fizemos de bem, quando tratamos bem uma pessoa, isso são as coisas boas. Portanto, é nesta conjugação entre o bem e o mal e o assim, que lá a nossa consciência joga e a nossa frequência também. E digamos que, pelo que eu sei e pelo que eu li e já vi, eu não diria milhares, mas centenas de descrições,
estaremos cada vez melhor lá quanto melhor estivermos da nossa própria consciência, a nível vibracional. O céu, entre aspas, será cada vez melhor para nós se formos, entre aspas, outra vez, boas pessoas, se nos sentimos bem com a nossa consciência. Se não formos assim tão bons, se tivermos que passar por essa experiência, porque o Criador também não quer ser mau para nós, não é? Olha, agora tu vais ali, quer parecer uma peste. Não, foi para ter uma experiência. Se calhar depois noutra vida terá uma boa experiência, mas também já teve a má, sabe o que é o mau e sabe o que é o bom. Mas quando essa pessoa transitou nesse momento em que foi, entre aspas, outra vez um Putin, digamos, vamos por assim, para as pessoas entenderem, o que é que vai sentir? Vai sentir-se um bocado nas trevas, vai sentir-se um bocado na zona cinzenta, vibracional. Vai sentir-se naquilo que os católicos chamam de purgatório, vai sentir-se naquilo que os espíritas chamam de umbral. Quem não quiser dar nome nenhum a isto, eu chamaria de zona cinzenta, em que não tem tanta vida, não tem tanto amor. Mas para quê? Para que a pessoa se cure, se redima, que evolua, que depois seja puxada outra vez para cima, para outra dimensão superior, e que depois haja ou não a possibilidade de querer reencarnar, ou não. Porque há sempre um certo livre arbítrio disso, não é? Nós podemos depois querer voltar para corrigir coisas, ou não, nós estamos lá e continuarmos lá, que é, no fundo, a nossa casa. E é isto. Fundamentalmente é isto. E eu acho que quem teve experiências de quase morte e quem teve experiências de comunicação com o médium, só pode ter uma coisa, tem a certeza de que está aqui para ter uma experiência material de vida, que está aqui para tendencialmente melhorar, e tão bom que seria que eles tivessem essa consciência, e se nós todos fôssemos conhecedores de que é tão bom sermos bons uns para os outros e simpáticos uns para os outros e deixarmos o mal de lado, seria uma evolução muito grande na Terra, na humanidade. Provavelmente haverá sítios no universo, outros planetas, outras galáxias, onde seres já evoluíram muito mais. Assim como haverá outras terras, outros sítios onde ainda nos custa muito viver aqui, mas que temos que passar por estas experiências. Pronto, e fundamentalmente é isto, foi esta a minha experiência, que eu gostava que as pessoas, que sirva para as pessoas, que dê algum significado de vida a quem me está a ouvir, com uma certeza absoluta de que nós vivemos para sempre, somos eternos. Isso é uma certeza que eu neste momento tenho de absoluto. De absoluto. Foram duas histórias incríveis. Se existe algo em comum, é o facto de ambos falarem que não estamos sozinhos e de estarmos em contacto permanente com o universo. A Catarina conseguiu entender que não ia morrer e que tinha de ter calma e ser forte. E para além disso, tinha o seu querido enfermeiro a ajudar. Já o Sr. Orlando, que se intitulava cético, esta experiência mudou completamente a forma de ver o mundo. Passou a entender que existe mais para além do corpo humano e mais tarde, ao estar presente numa sessão minha, entendeu que somos bem mais infinitos do que sabemos. Hoje, Catarina e Orlando ainda estão a lutar com as suas sequelas físicas. Falam do que se passou com o amor no peito e a lágrima no olho. Catarina está a explorar a sua espiritualidade e acredito que mais cedo ou mais tarde irá se encontrar com o seu belo enfermeiro. Orlando continua a explorar vídeos e relatos de pessoas de modo a conseguir explicar o que vivenciou. Espero que tenham gostado do episódio. Sinto que os depoimentos destes dois grandes seres humanos irão mudar a vossa vida e acredito que em breve haverão mais relatos a serem partilhados aqui no Descobertas. Obrigado. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.